Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar discutindo algumas coisas relacionadas ao tema gênero e trabalho, né? Na última aula eu passei ali algumas leituras e um vídeo da professora Flávia Beiroli explicando, né, o conceito de divisão sexual do trabalho e como que essa ideia de dividir as atividades entre atividades de homens e mulheres é fundamental para a gente pensar a dinâmica do mercado de trabalho, para a gente pensar como que a nossa sociedade se estrutura em torno do trabalho, né, sendo atravessada pelas questões de gênero e também as questões de raça, que a gente vai comentar também um pouco nessa aula e na próxima. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a força de trabalho feminina nessa sociedade de classes, na sociedade capitalista, falar um pouco como que o desenvolvimento do capitalismo impacta no trabalho das mulheres, né, de que forma que o trabalho das mulheres é absorvido e é inserido nessa dinâmica de acumulação capitalista, né, a partir, né, das reflexões de uma importante socióloga brasileira, que é a Eleiette Safiotti. Eleiette Safiotti foi uma socióloga, foi orientanda, né, na pós-graduação do ilustre Florestan Fernandes, acho que um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. E da mesma forma que o Florestan buscou entender, né, como que a raça, né, como que os negros são absorvidos, são inseridos na sociedade de classes, a Elette Safiotti buscou, né, fazer esse mesmo tipo de reflexão, esse mesmo exercício, né, sociológico de pensar a inserção das mulheres na sociedade de classes, né? Isso é importante para a gente destacar que na sociedade de classes, numa sociedade como a sociedade capitalista, baseada na propriedade privada dos meios de produção, na acumulação de riqueza, como que essa divisão da sociedade em classes, entre burguesia e proletariado, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não têm, né? Como que essa divisão da sociedade em classes ela é atravessada por outras divisões, por outros elementos, né, por outros tipos de relações sociais que ah, ah, tornam mais complexa essa compreensão da sociedade de classes. Tá certo? Essa é a proposta da Ielete Safiotti. Ela vai desenvolver isso principalmente aqui nessa obra A Mulher na Sociedade de Classes, né, que foi escrito no final dos anos 60, e ela inaugura de certa forma, ela inaugura essa reflexão que busca trazer o gênero ou as relações sociais de sexo para dentro do universo da classe social, ou seja, para dentro dessa sociedade de classes, né, como que a gente olha especificamente as questões inerentes ao trabalho feminino, ao trabalho das mulheres nessa sociedade, né? A Eliette Sapiotti ela começa ressaltando, né, a proposta dela é ressaltar que existe uma ideologia típica da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, né, que coloca como verdade, né, a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo levaria necessariamente à emancipação das mulheres, né? Mas a Elette Safiotti reforça o papel ideológico dessa ideia. Ideológico no sentido de que, né, na proposta, né, de ideologia que o Marx elabora lá na ideologia alemã, enfim, de que a ideologia é um conjunto de ideias que mascara, que encobre a realidade tal como ela é. Ou seja, ideologia é uma falsa consciência da realidade. A Eliette Safiotti vai chamar a atenção para essa ideologia específica que envolve o trabalho feminino. Ou seja, ela vai dizer que essa ideia de que o desenvolvimento do capitalismo leva necessariamente à emancipação das mulheres é equivocado, né? Essa ideia de que o capitalismo abre espaço para integrar as mulheres no mercado de trabalho, sim, de fato integra, de fato, em diversos momentos do desenvolvimento do capitalismo, há uma abertura do mercado de trabalho para o ingresso das mulheres, né? Em alguns momentos mais, outros menos, né? Mas essa ideia, né, essa abertura, mascara, encobre uma série de fatores,
uma realidade, né, que coloca as mulheres em condição desprivilegiada em relação aos homens dentro da mesma classe social, né? Essa, essa ideologia, né, de que o desenvolvimento do capitalismo ele tira a mulher da esfera doméstica e traz para a esfera pública, para a esfera do trabalho, para a esfera produtiva, né, ela é verdade apenas em partes. Como ela vai demonstrar ao longo da sua obra, né, inclusive com dados estatísticos, com dados de pesquisas quantitativas, né, ela vai mostrar que não é bem assim, né, que o desenvolvimento do capitalismo ele não tira a mulher da esfera doméstica e, e abre o espaço da esfera pública. Né? Em determinados momentos, pontualmente, isso de fato acontece. Né? De fato, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mas isso não as livra, por exemplo, do trabalho doméstico. Isso não faz com que elas saiam da esfera doméstica. Mesmo no mercado de trabalho, como a Elette Saffioti vai ressaltar, e não só ela, como outras tantas pensadoras, sociólogas, né, do trabalho, que pensam o trabalho feminino, gênero, a relação gênero e trabalho, né, mesmo no mercado de trabalho, há uma reserva, vamos dizer assim, uma reserva de vagas específicas para as mulheres. Não são todos os postos de trabalho que são comumente, que estão abertos a serem ocupados pelas mulheres, né? Eu vou deixar inclusive como sugestão aqui um outro vídeo que vai falar mais especificamente sobre essa questão das desigualdades no mercado de trabalho. Bom, voltando para essa Fiote, a proposta dela é então desnudar a realidade, ou seja, né, tirar essa camada que encobre a realidade, que é a ideologia, essa visão deturpada, essa visão embaçada da realidade, que é a ideologia burguesa. Né? Então, nesse levantar o véu da realidade, né, esse desnudamento da realidade, a Elette Safiotti vai buscar então compreender como que se dá de fato, né, objetivamente, concretamente, essa inserção das mulheres na sociedade de classes. Né? O que ela percebe é que quando as mulheres são inseridas na sociedade de classe, quando elas são absorvidas pelo mercado de trabalho, né, elas compõem uma massa dentro da classe trabalhadora, mas uma massa de trabalhadoras que são ainda mais exploradas do que os homens. Ou seja, quando as mulheres integram o mercado de trabalho, elas não integram nas mesmas condições que os homens. A exploração da força de trabalho masculina e feminina é diferente. E é isso que a Ilete Safiotti busca demonstrar na sua obra, não só nesse livro A Mulher na Sociedade de Classe, mas em outros textos, outros livros, né, dessa autora, e abrindo um caminho para a pesquisa na área da sociologia do trabalho, na área da sociologia do gênero, né, que é muito rico, né, para o desenvolvimento de muitas pesquisas nesse sentido. Né? Então, o que a Elette Safiotti percebe logo de início, né, é que a exploração não se dá de forma igual. Né? Existe um recorte de gênero ou de sexo dentro da classe trabalhadora. Existe também um recorte de raça, que não é o objetivo dela, né, é, é, é se debruçar sobre o recorte de raça, mas foi, de certa forma, o objetivo, né, de muitas obras do Florestan Fernandes, da Lélia Gonzalez, de outras pensadoras, né, mas nos Estados Unidos, Angela Davis pensou sobre isso, né, sobre a dimensão de raça, né, articulada com a dimensão de gênero. Elette Safiotti ela vai se concentrar, pelo menos nessa obra, mais na dimensão de gênero, ou na divisão sexual do trabalho e nas relações de gênero dentro do âmbito da classe trabalhadora. Ou seja, quando ela está dizendo que as mulheres são incorporadas, quando há esta inserção das mulheres na sociedade de classes, no mercado de trabalho, essa classe trabalhadora, que é masculina e feminina, ela não é homogênea, né? Ela é atravessada por recortes, por dimensões de raça e de gênero. Uma outra socióloga brasileira, Elizabeth Souza Lobo, né, tem um livro que
trata justamente sobre essa questão da classe operária, né, não ser um bloco homogêneo, monolítico, né? Inclusive a grande obra da Elizabeth Souza Lobo é justamente intitulado A Classe Operária Tem Dois Sexos, né? Em que ela vai trabalhar com a classe de trabalhadores metalúrgicos, né, no Brasil, entendendo aqui as diferenças das mulheres metalúrgicas para os homens metalúrgicos, como que a exploração do trabalho se dá de forma diferente, né, dentro da classe trabalhadora, né? Voltando para Elet Safiotti, né, para Safiotti, as mulheres compõem historicamente, né, um segmento da classe trabalhadora que é desvalorizado, né? Uma força de trabalho barata, né? Um artifício, é um recurso, né? Dentro da lógica capitalista, utilizado justamente para rebaixar, né, o valor da força de trabalho. Então, o que ela percebe é que, é, é, mesmo quando incorporadas ao mercado de trabalho, mesmo quando as mulheres estão inseridas na sociedade de classes, elas estão inseridas de forma secundária, né, com um trabalho desvalorizado, com a sua renda, né, essa renda proveniente do trabalho, como uma renda secundária dentro da esfera doméstica. Ou seja, quando as mulheres trabalham, né, isso historicamente, é claro que é, enfim, a Safiotti desenvolveu essa pesquisa, né, nos anos 60, né, dos anos 60 para cá houve mudanças significativas nesse cenário, mas o que ela percebe é que historicamente, ao longo do desenvolvimento da sociedade capitalista, de forma geral, no Brasil também até o começo da década de 70, a renda da mulher trabalhadora é uma renda secundária dentro da esfera doméstica. A mulher que trabalha é uma mulher que trabalha para complementar a renda familiar, né? Isso mudou, esse cenário mudou significativamente, né, nos últimos anos. A gente vê no Brasil é, é, o crescimento, né, de lares que são sustentados pelas mulheres, né, as mulheres como chefe de família, né, como as provedoras materiais de muitos lares brasileiros. Essa é uma mudança relativamente recente na história brasileira, certo? Mas o que a Elete Safiotti percebe, né, é que historicamente essa renda do trabalho da mulher é uma renda secundária. Outro elemento, né, que reforça essa ideia de que a mão de obra feminina é mais barata, é que mesmo na esfera do trabalho, do mercado de trabalho, nessa esfera produtiva, o trabalho desenvolvido por mulheres é um trabalho associado, ou seja, o trabalho feminino é um trabalho associado à esfera doméstica, à esfera do cuidado, à esfera da reprodução, né? Mesmo quando esse trabalho é remunerado. Então, hoje a gente ainda vê essa realidade, né? Essa constatação de que muitas mulheres trabalham em empregos domésticos, né? Empregos de cuidado, de limpeza, né? Ou seja em casas, né, de família, seja em empresas como funcionárias da limpeza, né? Nos hospitais, como auxiliares de enfermagem, enfim, são características, né, tidas como naturais, como tradicionais das mulheres, né? São atividades que elas desempenham tradicionalmente na esfera doméstica que são incorporadas no mercado de trabalho. Ou seja, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, elas entram desempenhando essas funções que estão associadas à esfera doméstica, certo? Então, isso é já um elemento que tenta desmontar aquele argumento, aquela ideia de que o desenvolvimento capitalista, né, tira a mulher da esfera doméstica e leva para a esfera pública, a esfera da produção, a esfera do trabalho. Mas olha só que crueldade, tira da esfera doméstica, não tira, na verdade, as mulheres continuam desempenhando as tarefas no lar, em casa, né, as tarefas domésticas, as tarefas de alimentação, de limpeza, de cuidado com os filhos e tudo mais,
e quando elas vão para o mercado de trabalho, elas também desempenham trabalhos associados a essa esfera doméstica, né? O que a Eliette Safiot busca ressaltar é que o capitalismo ele não inventa a divisão sexual do trabalho, não inventa o machismo, não inventa o patriarcado, mas o capitalismo ele se apropria desta, destas características da sociedade, que são características que são anteriores ao próprio desenvolvimento capitalista, né? Criando um novo cenário para a exploração da mulher. Ou seja, o capitalismo não inventa o machismo, não inventa o patriarcado, mas se apropria do patriarcado, se apropria do machismo, se apropria dessa divisão desigual, né, de tarefas, de funções, né, de compreensão do que é ser homem e do que é ser mulher da sociedade e utiliza isso como um mecanismo a mais de exploração. Por isso que a Ilete Safiot vai reforçar tanto essa ideia de que quando as mulheres são inseridas na sociedade de classes, elas formam um, uma massa, né, um segmento da classe trabalhadora que é ainda mais explorado, porque se sobrepõem ou se articulam, né, a exploração de classe e a exploração de gênero, né? Falando, né, da força de trabalho feminina, a Elette Safiot ressalta muito essa ideia, né, de que a formação econômica social específica, que é o capitalismo, ou seja, ela está dizendo que o capitalismo não existiu desde sempre. A gente sabe que, né, existiram formações econômicas, sociais anteriores ao capitalismo, o feudalismo, né, a escravidão antiga, o modo de produção asiático, enfim, todas essas outras formações econômicas e sociais anteriores, né? E o que ela tenta ressaltar é que cada formação econômica e social em determinado período, né, busca se apropriar, busca articular, né, essas questões, essas outras divisões, né, que a gente pode estabelecer na sociedade, como a divisão de raça ou a divisão de sexo, né? Especificamente o capitalismo, né, ele se apropria, né, dessa dimensão de raça e de sexo. Ou seja, é, é, no capitalismo, assim como em outras formações, mas no capitalismo isso é mais articulado ainda, né, e levando, né, uma sobreposição, uma articulação, né, de explorações, no capitalismo, as características do sistema capitalista, as características desta formação econômica social específica, que é o capitalismo, se associa a características naturais dos indivíduos. Se apropria dessas divisões, dessas diferenças, né, é, aparentemente naturais dos indivíduos, como a cor da pele, como o sexo biológico, né, se apropria, né, criando o que a Eléa de Safiot chama de nó, né? Esse nó entre as dimensões de classe, da exploração de classe, da exploração de gênero, da exploração de raça, né? Essas determinações, vamos dizer assim, biológicas, naturais, físicas, né, dos indivíduos, essas características, né, ser homem ou ser mulher, ser branco ou ser negro, né, servem, ou seja, estão a serviço das determinações do capitalismo, dessa formação econômica social específica que é o capitalismo. Ou seja, quando a sociedade capitalista se desenvolve e se apropria dessas divisões entre homens e mulheres ou entre brancos e negros, se apropria no sentido de que essas divisões sirvam à lógica de funcionamento do capitalismo, ou seja, a lógica da acumulação, a lógica da exploração, tá? Então, o que a Eléa Fiotti busca, né, chamar a atenção é que tanto o sexo quanto a raça, né, no trabalho dela, lógico, ela vai se debruçar mais sobre a questão do sexo, do gênero, né, mas em outros trabalhos de outros autores também a questão da raça, elas aparecem, né, no nível da superfície como uma camuflagem para amenizar as tensões criadas pelo desenvolvimento capitalista, tá? Então,
o sexo e a raça, eles formam uma capa que encobre as injustiças, tá certo? Isso ficou muito latente, por exemplo, na expansão industrial inicial, né, do capitalismo industrial, pós Revolução Industrial, quando se utilizou muita mão de obra feminina e infantil, né, nas fábricas, como que isso teve um impacto dentro da classe trabalhadora, né, da classe trabalhadora lutar contra o trabalho infantil e o trabalho feminino, não pelo grau de exploração que eles estavam, né, que mulheres e crianças estavam sendo submetidos, mas porque o fato das mulheres e das crianças estarem sendo empregadas nas fábricas rebaixava o salário dos homens, né? Então vejam, olha só como esse mecanismo, né, de apropriação das diferenças pelo capitalismo, como ele é cruel, como ele encobre, né, o cerne do capitalismo, né, o mecanismo central do capitalismo, que é a exploração de classe, né? Então, você joga para o campo do sexo ou da raça, né, outros elementos e esconde esse elemento crucial que é a exploração de classe, característica da sociedade capitalista, né? Então, o capitalismo, ele, né, no seu desenvolvimento, ele utiliza, né, esses critérios que são supostamente baseados na distinção física, natural, né, das mulheres, ou seja, esse conjunto de ideias que também são ideológicos, né, também são ideias que encobrem, né, que mascaram a realidade, de que a mulher é frágil, de que a mulher tem menos capacidade, né? Em muitos momentos se dizia que as mulheres tinham menos capacidade, inclusive intelectual, né, para o desempenho de algumas funções, para reforçar esse caráter subsidiário do trabalho feminino, ou seja, de dizer que o trabalho feminino ele é um apêndice, ele dá subsídios para o trabalho masculino, ele é auxiliar, né? Ele é marginal, ou seja, se apropriando dessas características físicas, ou seja, dessa distinção física, né? Também encobrindo essas características físicas de um monte de ideologia, de um monte de ideias, né? Que nós sabemos hoje que não são verdadeiras, né? Que não existe nenhuma diferença intelectual, cognitiva entre homens e mulheres, né? Não existe essa determinação biológica, mas o capitalismo se utiliza disso para justificar, né, essa diferença entre os trabalhos masculino e feminino e reforçar esse caráter subsidiário do trabalho feminino, né? O capitalismo, quando ele começa a ganhar corpo e começa a se desenvolver, ele tira da esfera familiar, né, o núcleo de produção, tá? Ou seja, quando a gente vê, né, nas formações pré-capitalistas e até nos momentos iniciais do capitalismo, ainda antes da Revolução Industrial, né, no capitalismo mercantil, a produção manufatureira ela se dá no espaço da casa, no espaço doméstico, né? As oficinas e as casas são a mesma coisa, né? Então, não existe essa distinção clara, né, nas formações históricas pré-capitalistas e mesmo no início do capitalismo, não existe essa distinção clara entre esfera doméstica e esfera do trabalho, até porque o trabalho ocorre dentro de casa. Com o desenvolvimento do capitalismo e principalmente com o processo de industrialização, revolução industrial, né, e a fábrica, ela adquire esse local privilegiado, é, esse locus da produção, ou seja, o trabalho é desenvolvido na fábrica, na indústria. Então, a família, né, o espaço doméstico deixa de ser uma unidade produtiva. A produção ocorre dentro da fábrica. É claro que a gente percebe, né, a coexistência, né, de unidades produtivas domésticas com o desenvolvimento industrial até hoje, né? A gente tem, né, em diversos setores produtivos, oficinas
né? Por exemplo, na indústria têxtil, a gente tem oficinas que são oficinas domésticas que prestam serviço para grandes indústrias, tá? Mas isso já é outra questão. Mas inicialmente, né, esse desenvolvimento do capitalismo industrial, ele retira do espaço familiar, do espaço doméstico, essa característica de unidade produtiva, né? Passa isso daí para o âmbito da fábrica, né? O âmbito da produção. Então ele separa, cria uma distinção entre a esfera doméstica e a esfera produtiva, a esfera do trabalho, né? É, num primeiro momento, né, essa separação faz com que as mulheres fiquem na esfera doméstica e os homens vão para a esfera produtiva nesse espaço da fábrica. Mas em muitos momentos da história do capitalismo, é, é, principalmente, né, aqui a Elette Saffioti reforça isso, principalmente nos momentos iniciais do desenvolvimento capitalista, desse capitalismo industrial, né, mas também em alguns momentos de surto, né, de grande salto de desenvolvimento acelerado, as mulheres são absorvidas, elas são trazidas para essa esfera da produção, dessa unidade produtiva que é a fábrica, que é a indústria, tá certo? Mas o que a Elette Saffioti reforça é que, uma vez incorporadas na esfera produtiva, não significa que as mulheres vão estar sempre garantidas na esfera produtiva. Pelo contrário, essa incorporação da força de trabalho feminina na sociedade capitalista, ela é intermitente e flutuante. Ou seja, alguns momentos absorve mais, em outros momentos absorve menos. Isso tem a ver com o grau de desenvolvimento das forças produtivas, o grau de desenvolvimento capitalista, com o momento do desenvolvimento capitalista, né? Com as características da sociedade, com a posição de determinado país, de determinada região dentro da lógica global do capitalismo, a questão dos países dependentes, dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento. Então, tudo isso, todos esses são elementos que contribuem para esta intermitência, né, ou para averiguar, né, em que momentos que as mulheres são mais ou menos absorvidas pelo mercado de trabalho, né? Mas de uma forma geral, o que a Elette Saffioti reforça é que essa incorporação da força de trabalho feminina, né, no mercado de trabalho, né, na esfera produtiva, ela tem quase sempre, né, pelo menos historicamente, a tônica é essa, uma característica de rebaixamento do custo da produção com a força de trabalho. Ou seja, incorporar mão de obra feminina significa reduzir custos com a força de trabalho, né, como foi ali nos momentos iniciais da industrialização, né, pós-revolução industrial, como eu citei, né, inclusive da resistência dos trabalhadores homens, dos sindicatos, inclusive, em aceitar essa incorporação da mulher no mercado de trabalho, tá? Então, esse caráter, né, flutuante, intermitente da utilização da força de trabalho feminina nas sociedades capitalistas né, conferem ao trabalho feminino, à mão de obra feminina, um caráter especial. Especial por quê? Porque ela é utilizada especificamente em alguns momentos. Ela é utilizada preferencialmente em determinados momentos, em momentos em que é preciso reduzir o custo da força de trabalho, em momentos em que precisa é, é, aumentar a produtividade para um salto de desenvolvimento, né? Então, a mão de obra feminina, a força de trabalho feminina, ela tem esse caráter especial porque ela é mais suscetível às flutuações econômicas, né, do desenvolvimento capitalista. O desenvolvimento capitalista ele não é uma linha reta, não é um gráfico, né, ascendente, né, constante. Pelo contrário, ele tem muitas oscilações. E a força de trabalho feminina, ela é sujeita, ela é mais sujeita a essas flutuações do que a força de trabalho masculina. É isso que a Elette Saffioti busca ressaltar ao longo do seu livro, especialmente quando ela fala do Brasil, né? Trazendo alguns dados, né, sobre a história brasileira, né, do final do século XIX até meados do século XX, como que essa flutuação econômica, como essa oscilação no desenvolvimento
do capitalismo impacta muito mais a mão de obra feminina do que a mão de obra masculina, né? Isso faz com que esta mão de obra especial, essa força de trabalho feminina, que é, né, que ganha esse caráter subsidiário, né, ela é marginalizada do ethos, né, da forma de ser, da ética capitalista. Essa é a ética de ascensão econômica, de ascensão profissional. As mulheres são marginalizadas dessa ética, dessa lógica, né? Eletsa Fiotti reforça, né, esse argumento, falando, por exemplo, da qualificação das mulheres, né, de como que as mulheres, é, é, até os anos 70, né, especialmente gostaria de reforçar isso, existia uma, uma menor procura, né, por qualificação profissional por parte das mulheres, porque, de certa forma, as mulheres incorporam, né, na sua subjetividade, essa característica, né, da força de trabalho feminina na sociedade capitalista. Ou seja, não adianta ela se qualificar constantemente, porque em determinados momentos o mercado de trabalho vai expulsar mulheres, né? Vai expulsar essa força de trabalho feminina. Em outros vai absorver, né? Essa característica intermitente, flutuante, faz com que a individualidade, a subjetividade das mulheres se construam de forma marginal a essa mentalidade capitalista da qualificação, da busca por ganhos, né, por ascensão econômica, por ascensão profissional, tá? Reforço, esse argumento ele é muito forte, né, e ele é muito verdadeiro se a gente analisar o cenário que a Eléa Safiotti analisou. Importante sempre contextualizar o autor, a autora, com o seu tempo histórico. Esse livro, em que ela desenvolve, né, esse argumento, A Mulher na Sociedade de Classes, é do finalzinho dos anos 60, tá certo? Muita coisa mudou de lá para cá. Claro que muitos elementos continuam marcantes, continuam presentes na sociedade brasileira. Mas hoje a gente já tem um outro cenário no qual as mulheres tendem a se qualificar profissionalmente, tendem a ter muito mais estudo do que homens, né? Essa dinâmica flutuante, intermitente do mercado de trabalho em relação à incorporação da força de trabalho feminina também mudou. Não deixa de ser oscilante, não deixa de ser intermitente, mas muda um pouco a característica, até pelas mudanças do próprio é, da, da, da própria organização do capitalismo, com a questão da reestruturação produtiva, enfim, o cenário é diferente, o contexto é diferente. Alguns elementos dessa reflexão da Elete Safiotti ainda são muito pertinentes, são muito válidos para a gente entender a nossa realidade, mas outros tantos mudaram, tá certo? Então, em relação, por exemplo, a essa incorporação de um ethos, né, de uma ética do trabalho, uma ética capitalista, né, por parte das mulheres, isso já mudou um pouco, não mudou completamente. Claro que as mudanças são sempre de longo prazo, né, não são fáceis de serem definidas, não são fáceis de serem entendidas, mas existem mudanças, mas também existem muitas permanências. Bom, a proposta dessa aula era, né, apresentar um pouco dessas reflexões da Ielete Safiotti, buscando sempre contextualizar a autora dentro do seu período, do seu momento histórico, né, mas ressaltar essa importância dessas reflexões da Ielete Safiotti para a compreensão do mercado de trabalho, né, do mundo do trabalho hoje, né, como ele continua sendo atravessado, né, como ele sempre vai ser atravessado pelas dimensões de gênero, também pelas dimensões de raça, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse cruzamento entre as dimensões de classe, gênero e raça. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Grande abraço e bons estudos.